Nós já sabemos como que o pecado afeta toda a nossa vida, como que ele afeta toda a nossa existência, todos os nossos relacionamentos. Mas ter consciência desse fato pode ser bom ou ruim. Bom, se você souber de tudo isso e tiver atitudes que vão fazer com que os seus relacionamentos, as suas atitudes diante do mundo sejam moldadas ou sejam tomadas de forma consciente, de forma a revelar o Deus que você serve. Agora, se você saber disso não faz com que você tome atitudes para agir diferente diante das coisas que acontecem no nosso dia a dia, essa é só uma informação vazia e desnecessária, ela não vai te ajudar em nada. Tem muita gente que prefere viver na ignorância do não conhecer as coisas do que de fato conhecer e poder apropriar-se do conhecimento. Mas você ser ignorante acerca das coisas que acontecem com você mesmo podem fazer você procrastinar e ter mudanças adiadas na sua vida. Ter relacionamentos não vividos na sua plenitude. Porque o pecado, ele faz com que nós tenhamos relacionamentos difíceis. E além de difíceis, ele faz com que nós não tenhamos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que nós nos entregamos verdadeiramente para aqueles relacionamentos. Nós sempre estamos com ressalvas, nós sempre estamos pela metade. Por quê? Porque o pecado, ele deixa a gente assim, com medo de nos machucarmos, com medo do que vai acontecer, com medo de não sermos bem recebidos, ou de não sermos compreendidos, ou de não sermos amados. O pecado faz tudo isso. Então, nós não nos entregamos para os relacionamentos e nós não doamos 100%. E assim, todas as pessoas agem assim. Então, nós não doamos 100% e nós nem recebemos 100%. E isso também acontece na nossa relação com as outras coisas. Na nossa relação com o trabalho, no nosso relacionamento com a natureza, com o mundo ao nosso redor. Nós tentamos usufruir somente das coisas e não ser uma pessoa que está fazendo bom uso dos recursos que Deus disponibilizou. Mas, antes de continuarmos essa conversa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Águida, eu tenho esse canal agora há pouco tempo e o meu intuito aqui é ter essa conversa mais próxima sobre assuntos que eu acho legal, eu acho que são edificantes. E eu gostaria muito que você fosse inscrito nesse canal e me ajudasse nessa missão de levar esses temas que são tão legais para outras pessoas. Quando você curte, quando você comenta um vídeo aqui, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele pode entregar para mais pessoas. E agora vamos lá, vamos continuar. Jesus ele veio ao mundo para resgatar um relacionamento que havia sido rompido lá na queda, lá em Gênesis, lá com Adão e Eva. E quando isso aconteceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos acesso ao Santo dos Santos. E agora, tendo acesso a isso, não são necessários mais sacrifícios, não são necessários mais terceiros para nos colocar diante da presença do Senhor. E isso nos torna amigos íntimos do Senhor. Nós podemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor dentro do nosso quarto, na nossa casa ou em qualquer outro lugar que você quiser, que você se sentir à vontade. Eu gosto muito de estar na natureza e estar em contato com Deus, estar conversando com o Senhor no meio da natureza. Eu me sinto muito próxima de Deus quando eu estou assim, e em qualquer outro lugar. E a diferença disso é que, o que acontece? Jesus ele veio para resgatar esse relacionamento, o nosso relacionamento com o Senhor. Mas, mesmo Jesus vindo, resgatando o nosso relacionamento com o Senhor, nós tendo conexão com Deus, a nossa conexão foi restabelecida, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no sacrifício dele, mas ainda assim, coisas ruins acontecem. Ainda assim, mesmo eu crendo em Jesus, os meus relacionamentos são danificados, os meus relacionamentos não são completos, os meus relacionamentos têm problemas. Eu ainda fico doente, eu ainda tenho problemas com a natureza ainda está sofrendo, está clamando, está aguardando até o retorno do Senhor Jesus. E tudo isso está acontecendo. Mas, pelo fato de eu ter o meu relacionamento restabelecido com Deus, eu posso agora manifestar o reino que está por vir hoje. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é uma oportunidade riquíssima que nós temos de manifestar a nossa salvação aqui. Jesus, ele restabeleceu a conexão com Deus que foi perdida lá no Éden, que foi perdida lá em Gênesis. Jesus restabeleceu. E agora eu posso demonstrar essa minha reconciliação enquanto eu tento restabelecer as outras conexões que foram perdidas,
com o meu próximo, comigo mesma e com a natureza. E dessa forma eu vou tentar, né, ainda que imperfeitamente, ainda que com defeitos, com falhas, eu vou tentar manifestar essa quase perfeição aqui, que é o reino que está por vir. Eu vou consertar os meus relacionamentos, eu vou ter um melhor relacionamento com a natureza, eu vou ter um melhor relacionamento com o meu próximo, eu vou me esforçar mais, eu vou poder me doar sem ter ressalvas, sem ter medo, sem ter problemas. Eu vou resolver os meus problemas internos porque agora eu sou reconectada com o Senhor. Só que, eis o problema, né? A gente vê hoje em dia muitos com a internet, né? Agora o devocional ficou uma coisa tão assim instantânea, né? A gente posta muito, a gente fala muito na internet sobre isso. E isso eu sempre fico meio receosa com isso, assim. Eu sou uma pessoa que compartilho bastante do meu devocional, compartilho bastante das minhas leituras, tenho grupos de leituras de livros, de estudos bíblicos, e eu estou sempre com bastante ressalvas, porque até que ponto, né, a gente está compartilhando alguma coisa que é para os outros verem e aprovarem e falarem, olha, nossa, olha quanto ela estuda, olha quanto ela é devota, olha como ela é dedicada, né? Até que ponto eu tô querendo incentivar e até que ponto não é o pecado que habita em mim que tá querendo ficar sempre, né, aparecendo. Isso é uma coisa que sempre está, o alarme tá sempre tocando na minha mente. E nós temos que ter esse alarme. Esse alarme é bom. Esse alarme nos mantém atentos. Tanto que quando eu penso assim, não, acho que já tá demais. Boto o pezinho no freio, dou uma retrocedida na exposição. Porque a gente incentiva, a gente tá sempre apoiando um ao outro, mas às vezes eu também fico nessa ressalva, porque é uma coisa que também me incomoda bastante, o excesso de exposição. E incentivar a ter conexão com Deus é o meu objetivo na internet, porque foi isso que mudou a minha vida, mudou a forma de eu ser crente, de eu acreditar em Deus, de eu ser cristã, mudou. Eu manter a minha rotina de leitura, manter a minha conexão com a minha Bíblia, foi isso que mudou a minha vida depois que eu aceitei a Jesus e que eu desci as águas e que eu disse que as coisas tinham que ser diferentes. E a leitura bíblica foi fundamental para eu manter essa conexão. E manter conexão, que é o tema desse vídeo, não é fácil. Não é fácil. Porque num piscar de olhos, com tanta tecnologia, com tanta coisa pra gente se distrair, num piscar de olhos a gente perde a conexão. Num piscar de olhos nós estamos desconectados. Não da parte de Deus para conosco, porque Deus, ele está sempre à nossa disposição. Mas da nossa parte para com Deus. Rapidinho a gente fica distraído, rapidinho a gente já se esquece o que estava fazendo, nós nos distraímos e não temos mais sequência, não temos mais continuidade na nossa leitura, na nossa vida de oração, na nossa rotina, na nossa atividade. E o checklist, o ok do devocional, é tão perigoso quanto, né? Ao mesmo tempo que a gente está mostrando ali que, olha, eu sou comprometida, eu todos os dias faço, é difícil, a gente tem que ter um feeling muito bom. E eu digo isso porque não tem uma métrica. Nós temos que analisar a si mesmos, nos autoanalisar, sabe? Porque não tem como eu falar que uma métrica, esse é o ponto que todo mundo tem que seguir. Eu vou saber qual é o ponto que eu tenho que falar, não, isso aqui eu estou passando do meu limite. Eu estou fazendo só para cumprir uma agenda. Ou não, realmente, essa sou eu. Essa é a minha vida com Deus de verdade. E esse é o alerta que eu quero deixar nesse vídeo. Para nós termos uma conexão com Deus, uma vida de verdade junto com o Senhor. E não somente uma agenda pra gente dar um ok que cumpriu e tipo assim, eu estou aqui. Eu já cumpri a minha responsabilidade, eu já cumpri o que eu tinha que fazer hoje, então tá tudo certo. Porque não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente simplesmente cumpra uma agenda. Deus, ele não quer ser simplesmente mais um compromisso na nossa agenda. Ele não quer estar ali no meio daquele monte de atividade que a gente colocou, que a gente pré-determinou, e simplesmente eu vou dando ok, e no final do dia eu tô, pronto, cumpri o que eu tinha que cumprir, as minhas responsabilidades. Não é pra ser assim, não é pra ser mecânico, não é pra ser ensaiado, não é pra ser robotizado. É natural, é uma vida com Deus. É você andar com Deus. É diferente. É você saber que às vezes não vai dar para você fazer 7 horas da manhã o seu devocional, mas tudo bem. Você está vivendo com o Senhor.
E se você for fazer a sua leitura às 9 da noite, não vai fazer diferença naquele dia, porque você tem uma vida com Deus. Esse canal eu abri com vídeos com o intuito de que ele fosse bem orgânico, que ele fosse uma conversa, que ele fosse uma coisa bem assim, informativa e pessoal. E tem vezes que as coisas estão difíceis, o trabalho, o excesso de atividades, a minha rotina como mãe, como pessoa que trabalha também, eu tenho todo o meu trabalho, e às vezes as coisas estão difíceis, e nem sempre dá. Então, eu não faço disso aqui uma coisa que eu sou escrava disso. E a mesma coisa, eu não posso fazer com que tudo seja engessado. Precisa ter uma flexibilidade, nós precisamos entender que a vida não é engessada. E o Senhor, Ele está caminhando conosco em todas as coisas. E esse vídeo é só um lembrete para que nós venhamos a raciocinar um pouquinho mais e sair do piloto automático, para que a gente viva uma vida como reconciliados em todas as áreas.